Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje a respeito de deixar as feridas para trás e seguir o nosso propósito, seguir a nossa vida sem feridas, sem mágoas, sem ressentimento. Nós precisamos seguir em frente, mesmo diante das dores, mesmo diante das frustrações. E temos algumas histórias na Bíblia que eu gostaria de compartilhar com você. A história de José. José ele começou no poço, sendo traído, sendo machucado, sendo totalmente desprezado. Mas ele foi parar no palácio. Ele foi parar aonde o Senhor ele tinha a promessa, aonde o Senhor ele tinha o propósito para a vida dele. E durante o processo, ele seguiu firme, ele seguiu fiel, ele perdoou, ele ressignificou a vida dele e ele foi parar no palácio, sendo reconhecido, sendo honrado. Ruth também é um exemplo disso. Ruth não deixou a sogra sozinha. Ruth, diante da dor, da perca do seu esposo, do seu sogro, do seu cunhado, ela não deixou essa dor, essa frustração estragar a vida dela. Mas ela honrou a sogra, ela seguiu a sogra. Aonde fores, eu irei. O Senhor, teu Deus, será o meu Deus. E o que aconteceu com Ruth? Ruth foi honrada. Ruth teve ali, ela começou a trabalhar para um agricultor. E esse agricultor se tornou o esposo dela, o homem mais rico daquele país, Boaz. Então eu quero dizer para você, hoje, para não deixar as feridas te amarrar, as feridas te paralisarem. E eu queria te contar uma história a respeito de um fazendeiro. Esse fazendeiro, ele tinha um burrinho, e esse burrinho, ele caiu dentro de um poço. E o fazendeiro foi lá e ele tentou de todas as formas tirar esse burrinho lá de dentro, mas o burrinho ele já era velho, ele já estava assim um pouco decadente. E aí o fazendeiro chamou os vizinhos, mas os vizinhos também não concordaram em tirar e eles decidiram de jogar terra dentro desse buraco para que o burrinho fosse enterrado lá. E aí, conforme eles foram jogando a terra, com cada pasada de terra que eles estavam dando ali, o burrinho ele sacudia e essa terra foi caindo, 1, 2, 3, 10 pasadas, e de repente o dono do burrinho olhou e a terra que eles estavam jogando estavam servindo para ser o alicerce para esse burrinho começar a levantar. E o que essa história traz de lição para mim e para você? Não adianta você ficar dentro desse buraco somente em cima da sua dor, somente em cima do seu sofrimento, sendo totalmente, se achando desprezado, se achando que você não é ninguém, achando que você está destruído. Eu quero te dizer hoje que esse pó que estão jogando em você, essa terra que estão jogando em você, às vezes da maldição, às vezes da rejeição, às vezes de falar que você não vai dar em nada, que você não é ninguém, ou até mesmo que às vezes querem te matar o seu chamado, matar as promessas que Deus tem para você. Faça como esse burrinho, sacuda esse pó, que essa terra sirva para você de alicerce, para você crescer, para você avançar e não ficar paralisado em dor e em sofrimento. E eu tenho aqui alguns objetos que eu gostaria de te mostrar que talvez seja a sua dor. Aqui eu tenho uma boneca. Essa boneca, para mim, uma boneca para mim foi uma dor, porque quando eu era criança eu queria ter aquele bebezão e na época, passando por muitas dificuldades, eu não tive. Então o que aconteceu comigo? Eu nunca mais quis ter boneca, eu não quis ter festa de 15 anos, eu não quis ter casamento. Por quê? Porque ficou aquela dor, ficou aquele sofrimento. Ficou através de algo que eu não conquistei, através de uma boneca que eu não tive, foram geradas algumas feridas na minha vida. Mas eu quis ressignificar isso. Eu quis deixar de lado essa dor, esse sofrimento. Aqui também eu tenho um buquê de rosas, que muitas mulheres às vezes não ganham, às vezes não recebem, se sente feia, se sente rejeitada. A minha amiga ganhou um buquê, a minha amiga teve alguém que mandou um buquê com 1, 2, 12 rosas, 24, com milhões de rosas.
mas você não ganhou nenhuma. E aí você começa a não querer mais namorado, não querer mais amor, não querer mais carinho, não querer mais ser cuidada, não querer mais aquele namorado que é amoroso, que é romântico. Por quê? Porque nós mulheres às vezes colocamos várias barreiras. Quando nós nos decepcionamos, aí nós vamos colocando a barreira da segurança. Eu não vou deixar ninguém passar por aqui. Eu vou manter o controle, eu vou manter ali sempre as rédeas da situação. E aí você não se entrega, aí você não consegue se entregar para o amor verdadeiro. Não estou falando para você se entregar para qualquer um, mas para você se entregar para aquele ao qual Deus tem levantado para ser o seu companheiro, o seu parceiro. E aqui eu tenho a Mulher Maravilha, ao qual muitas de nós nos tornamos. Queremos ser super poderosas, fazer tudo, conquistar tudo na força do nosso braço. Mas eu quero te dizer que Deus não tem isso para nós. Nós precisamos depender dele, depender do Deus que pode nos ajudar. E essa esponja que eu quero nessa tarde deixar para você, para que você limpe essas feridas, que você limpe a amargura, limpe de você tudo aquilo que está te machucando e está fazendo você ficar dentro desse poço, regredindo do propósito ao qual Deus ele tem para você. Não aceite ficar no lugar do poço. Peguem essas terras, pega esse pó, sacuda, siga em frente, siga seu propósito, siga a voz do Senhor, siga aquilo que Deus tem falado com você. Um forte abraço.